Graça e paz, igreja. Eu creio que essa será uma noite de transformação no nosso caráter. Amém? Quantos vieram cultuar ao Senhor em espírito e em verdade? Eu quero declarar que em nome de Jesus nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Você crê assim? Você pode dizer eu concordo em nome de Jesus? Você está disposto a receber o que Deus tem para você essa noite, irmãos? Quero dizer para você que a palavra é de Deus. Apenas a voz é minha. Amém? Mas a palavra que transforma, que genuinamente nos muda, vem da parte de Deus. E esses dias, como tantas coisas têm acontecido em nossa vida, mas a gente vê os noticiários e, enfim, também estamos chegando ao término do meio do ano, podemos dizer assim, meados de agosto, faltam apenas 5 meses para o ano acabar, ou falta 5 meses para dezembro chegar, da forma que a gente queira dizer, mas já passamos 6 meses praticamente, porque essa é a última semana do mês de julho, não é verdade? E se nós aqui nesse lugar que estamos hoje pudéssemos fazer uma reflexão e dizer assim, o que conseguimos, o que almejamos, verdadeiramente estamos fazendo aquilo que Deus nos propõe a fazer, as conquistas, as perdas e tudo que envolve a nossa vida cristã, nesses 6 últimos meses de vida que passaram. Se nos lembrarmos da política ou das questões sociais, a gente vai também ter muito o que falar. Eu até anotei algumas coisas que pudesse estar tratando com vocês, como é bem visto nesse governo a ênfase nos direitos humanos, a gente pode observar de uma forma muito clara. Mas também as manifestações que fizeram o grito do povo se colocar e fazer valer a vontade, as insatisfações que estavam sendo guardadas, eu imagino, durante tanto tempo, também foi percebido, e faz muito pouco tempo que essas manifestações aconteceram. Tem algo interessante que eu também gostaria de poder lembrar a vocês, a avaliação da nossa presidente, e a gente não pode também deixar de fazer isso, a satisfação do povo quanto àquela que está no poder. Até mais ou menos o dia 16, agora do 7, segundo a CNT, ela caiu de 63% para 54% de satisfação. Até mais ou menos dia 16 desse mês. Então são tantas coisas que aconteceram nesses 3 últimos ou nesses 6 últimos meses que nos rodearam. Mas nós estamos aqui hoje, prontos e abertos para receber de Deus uma proposta diferente de vida. Amém? Você está aberto a receber de Deus, amém? Em nome de Jesus. E eu comecei a pensar assim, igreja, que mudanças e decisões, respostas, quer seja no âmbito político, social, relacional, que houveram nesses últimos meses em nossa vida, e sempre haverá alguém que tem um poder de decidir algo por nós, sim ou não? Sempre haverá. Sempre haverá uma resposta que você precisa da parte de alguém que vai fazer você fazer uma escolha, ou sei lá, uma decisão, algo que você esteja esperando receber, que ainda não saiu a notificação, a resposta, o parecer, a resposta do concurso, sei lá como é que está você essa noite, o que você veio receber de Deus. Mas sempre haverá algo, alguém que precisa dar uma resposta. E esse poder que há em alguém e que nos inquieta, que muitas vezes nos faz ficar ansiosos por esperar algo, uma resposta, e que na maioria das vezes nós ansiamos para que essa resposta seja segundo as nossas próprias necessidades, sim ou não, igreja? Está dando para vocês compreenderem? Nós ansiamos para que essa resposta, esse sim, esse parecer, seja de acordo com aquilo que nós esperamos, as nossas expectativas humanas. E muitas vezes, quando não recebemos isso no tempo oportuno, ficamos inseguros, inquietos. A nossa alma fica inquieta por esperar essa resposta, às vezes que não chega. Mas se é assim que aconteceu ou tem acontecido com vocês, que nós queremos sempre que as decisões favoráveis aconteçam em nossa vida, segundo as nossas próprias expectativas. E na maioria das vezes temos uma decisão ou temos
Temos vontade de receber essa decisão de acordo com o que esperamos, porque a nossa visão humana, ela é sempre egoísta. Ela é sempre egoísta. Faz parte da natureza. Mas se a gente pudesse dar um jeitinho de mudar isso, se a gente pudesse dar um jeitinho de resolver aquela questão, ou de poder vir mais cedo, ou de falar com alguém que falasse com outra pessoa para que isso pudesse ser resolvido mais rápido para nós, bem que faríamos, sim ou não? Mas quantos de nós aqui presentes está esperando uma decisão ou uma resposta de alguém que tem o poder para decidir? Levanta a tua mão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém que Deus já começou a falar com você e você tem se colocado verdadeiramente diante do Senhor, sabendo que tem alguém que está querendo resolver alguma coisa. Não sei se é no tempo que você espera, mas tem alguém que precisa resolver alguma coisa para você. Amados, Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer, agora abre a Bíblia, no livro de Provérbios, vocês estavam assim, especulando, qual é a palavra, pastor, onde é que você vai chegar finalmente? Eu sei que tenho alguma coisa para resolver, mas abre a Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios 21, verso 1. Diz a palavra do Senhor. Mesmo assentados, ainda fecha teus olhos e oremos ao Senhor. Amado Deus, te damos graças por essa palavra que vai ser ministrada essa hora, ó Deus, sobre a nossa vida. Queremos, ó Deus, te dizer que somos totalmente dependentes do teu doce Espírito. Vem, ó Deus, se revelando através da tua palavra em nossa vida. Ó Deus, cativa nossa mente nessa hora a ouvir e receber do teu doce Espírito. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E diz a palavra do Senhor: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Vamos dizer graças a Deus por essa palavra? Graças a Deus por essa palavra. Graças a Deus que Deus essa noite chamou a nós para estarmos juntos, reunidos, para falar da sua soberania. Agora toca no teu irmão que está do lado e diz assim: irmão, você vai ouvir hoje uma palavra sobre a soberania de Deus. Glória a Jesus por isso. Amém? Sobre a soberania de Deus. Louvado seja o Senhor. Sabe, queridos, algumas pessoas acreditam na sua capacidade de, pode-se dizer dessa forma, de manipular situações, pessoas ou coisas. Assim como os reis na antiguidade, que tinham o poder de decidir, mas não tinham critérios específicos ou bem definidos para resolver algo. Assim pode estar alguém que precisa resolver algo por você. Está dando para você compreender? Assim pode estar a tua situação. E que dependiam muito mais do humor deles do que seus próprios critérios. Do humor de resolver dar um sim ou não, ou do que mesmo seus próprios critérios para que isso pudesse ser feito. Dependiam mais de suas preferências do que mesmo do seu senso de justiça. Mas nós devemos compreender que o resultado, o decreto, a causa, a resposta, não é uma simples coincidência ou destino que vai promover você a resolver algo. Você pode, em nome de Jesus, prestar bem atenção, não é o destino, não é apenas um fato isolado, mas a providência e a soberania de Deus em sua vida. Posso ouvir um amém da igreja? Você pode dizer: eu creio na soberania de Deus em minha vida, em nome de Jesus. Então, queridos, vamos reconhecer juntos. E reconhecer, declarar e viver a soberania de Deus em nossa vida. É sobre esse tema, talvez tão difícil de ser entendido por muitos de nós, que a soberania de Deus inclina o coração, até mesmo do rei. Amém? Você pode dizer assim: o coração do rei está nas mãos de Deus. Imagina só
é essa pessoa que precisa resolver isso para você. Se o coração do rei, a Bíblia diz que está nas mãos de Deus, quem é o poder tão grande e tão forte que não pode o coração dele ser inclinado? Diz o Senhor para mim, para você essa noite, igreja, que Deus muda a nossa vontade. Sabe? A questão do livre-arbítrio do homem e a soberania de Deus não são fatos isolados. Não, uma coisa não é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque a soberania de Deus prevalece, até mesmo no livre-arbítrio que nós temos. E eu posso dizer infelizmente por isso. Infelizmente porque temos o livre-arbítrio. Amém? Você está compreendendo isso? Que a soberania de Deus prevalece sempre. E nós vamos poder testificar isso na história, ou em algumas situações que a Bíblia pode nos relatar. E sabe por quê? Que Deus quer nos ensinar isso de uma forma tão clara essa noite. Porque o mundo não é justo. Você pode dizer comigo, o mundo não é justo. Então não vamos esperar justiça. Não vamos esperar, talvez, de pessoas o que você não vai ter. Não vamos esperar, às vezes, por palavras doces que você não vai encontrar. O mundo não há um somente justo. Nunca houve uma justiça sobre a face da terra. E eu creio particularmente que nunca haverá. Mas podemos caminhar sem medo, se colocarmos nossas vidas nas mãos de Deus, consciente de que é Ele quem está no controle. E eu peço à igreja que possa repetir comigo, dizendo, é Deus quem está no controle. Entendendo que só Deus é legitimamente soberano, sem limites. Ele sim. E a você que está em casa nos ouvindo nessa hora no culto, quero dizer que Deus está falando com você. Ele sim é rei e sempre será. Graças a Deus por isso. Ele é legítimo para mudar a nossa vontade. E Ele é rei no mais absoluta expressão da palavra, no sentido real da palavra. E é assim que deve ser, igreja. Ele é simplesmente, somente soberano Deus. Você pode dizer, esse é o Deus que eu creio, que eu sirvo, que me salvou, em nome de Jesus. É sábio, é justo, é santo e é soberano. Aleluia, Jesus. Então, quando lemos, amados, Provérbios 21, verso 1, compreendemos que o Senhor Jesus quer nos ensinar sobre a sua soberania. Primeiro, quero que você entenda isso. Toca com amor no teu irmão que está do teu lado. Você já sabe o nome de quem está do teu lado? Se você sabe, você diz assim, olha, primeiro ponto que você nunca mais deve esquecer. Se você não sabe, você pergunta o nome dele, cita o nome dele, diz assim, olha, fulano, preste atenção. Esse é o primeiro ponto que você nunca mais vai esquecer. Todos nós temos um coração, sim? Sim ou não? Ou seja, todo homem tem um coração. Sim, meu filho, você não tem um coração? Todo homem tem um coração. Pois bem, a queda do homem afetou profundamente. O afetou profundamente, mas não incapacitou. Repete comigo, não incapacitou de suas capacidades humanas, de suas faculdades mentais. Não o incapacitou. E eu compreendo que comparar a queda do homem é como você comparar um carro que sofreu uma grande batida, um impacto muito grande. E ali o pastor, ele teve perda total, o dono do carro. Mas o carro ainda teve condição de ir, claro que não foi sozinho, alguém estava dentro dirigindo o carro, de ir até um pátio, esperar para ser desmanchado. Desmanchado, porque ele teve perda total, não esqueçam disso. Assim é a nossa condição humana. Eu comparo a esse carro, ou seja, sofremos um grande impacto, mas não perdemos as nossas faculdades mentais. Ainda podemos ir até o pátio. Estamos ainda em condição de ir sozinhos e esperarmos ser desmanchados, comparando com o carro. Essa é a verdadeira condição humana. E para nós entendermos a soberania de Deus, é necessário que se tenha compreensão de como nós somos hoje. Amém? Você já tinha parado para pensar sobre a soberania de Deus na sua vida? Sobre o poder que você tem de decidir algo sobre você mesmo?
sobre algo que você já tenha pensado em fazer, mas de último momento, você diz assim, o meu coração sentiu uma vontade de mudar de ideia. É porque Deus muda mesmo, é o coração do homem. Você já pensou que às vezes tinha algo tudo certo para ser resolvido, mas a decisão não foi como você pensava? Não estou falando com isso, que às vezes não foi a certa. Mas Deus muda o coração do homem. E quando em Provérbios a Bíblia relata, claramente, e fala sobre o coração, ela não está falando de um coração que bombeia apenas o sangue. Está se referindo ao centro das emoções. Diz comigo, o centro das emoções. A sede da nossa vida intelectual. Toda pessoa, amados, tem um coração corrompido, é verdade. Porque faz parte da nossa natureza humana. O orgulho, a falta de perdão, a competição, a indiferença faz parte da natureza humana. Esses dias nós estávamos pregando nos cultos de quarta-feira sobre cura da alma. Para que nós venhamos ter uma igreja viva, santa, compreendendo que nós precisamos curar a nossa alma. Se precisa perdoar, perdoe. E nunca mais vamos dizer essa frase, o tempo esquece, o tempo não faz esquecer. Porque se o tempo fizesse esquecer, você não falava sempre das coisas ruins que você passou na vida. Então é necessário que nós venhamos a perdoar e não sermos mais orgulhosos. E muitas vezes usarmos artifícios de que somos bonzinhos, quando na verdade nós não somos. Porque quando nós utilizamos desses artifícios, nós não deixamos que o Espírito de Deus venha agir em nós. E ainda dizemos com muito orgulho, sou orgulhoso sim. Ou ainda dizemos, pois não é que eu sou orgulhosa mesmo. Ainda dizemos isso com orgulho, porque não entendemos sobre orgulho. O orgulho nos afasta das pessoas. E nesse sentido, compreendemos a nossa condição humana de competitividade, de indiferença, que faz parte da nossa natureza. E isso tudo, amados, está no coração do homem. Você pode dizer assim, infelizmente, mas está. Diz comigo, infelizmente. Diz assim, misericórdia, Senhor. E talvez eu dizendo tudo isso para você nesse culto de domingo, você está aí sentado e diz assim, mas pastora, afinal de contas, é desse jeito, mas é um coração? E eu não estou dizendo que não é um coração de pedra, mas é um coração. É um coração que você vai e não consegue ser aquecido por aquele coração, mas é um coração. Talvez você está aí de braços cruzados e está sendo difícil para você estar ouvindo isso, porque você diz assim, mas eu já fiz muita coisa, mas você não vê resultado nesse coração duro, que talvez seja o teu, ou de alguém que está do teu lado, ou teu esposo, ou teu marido, ou enfim, de alguém que você conhece de perto ou de longe. Isso tudo está no nosso coração. É um coração de pedra, mas é um coração. É insensível, mas é um coração. Ainda é um coração. E louvado seja Deus por isso. E eu peço que você diga assim, ainda é um coração. E digo para a igreja, com o devido incentivo, cada pessoa é capaz de agir corretamente, ainda que seja uma única vez na vida. Cada pessoa, cada um de nós somos capazes de fazer algo certo, pelo menos a única vez na vida. Você deve já ter citado alguma história, ou ouvido falar de alguém que você conta e diz assim, mas passou a vida errado e alguma coisa, mas fez isso certo. Não tem pessoas que a gente conta e relata essa história? Pelo menos isso certo fez na vida. Então nós temos sim a oportunidade de fazermos algo certo, ainda que seja a última coisa em nossa vida. Uma única vez. Nós somos completamente capazes, amados, de ser mais sensíveis ao outro. Uma única vez. Eu sou capaz e você é capaz de ser mais atencioso com alguém que está do teu lado, que precisa muito da tua atenção. Uma única vez nós somos completamente capazes de ser mais sociáveis, de ser mais amorosos e de amar, que talvez seja tão difícil, mas de amar. Segundo ponto, que nunca mais você vai esquecer. Você já sabe o nome do teu irmão que está do lado, você chama pelo nome e diz assim, o segundo ponto é, Deus está no controle. Você tem dúvida que Deus está no controle da tua vida?
você não tem dúvida. Deus está no controle. E eu afirmo para vocês, todos nós aqui presentes e os que estão nos assistindo pela internet, que nós essa noite, em nome de Jesus, teremos um coração renovado, inclinados a ouvir a voz do Senhor, a entender a soberania de Deus em nossa vida. Porque Deus, Ele é o Deus da nossa vida, mas é o Deus de todo o universo, de todas as situações políticas, sociais, naturais e espirituais, familiares e outra coisa que eu tenho esquecido e que você está lembrando agora. Amém, igreja? Deus é Deus soberano dessa situação que encontra o nosso país, com todas essas manifestações e o que ocorreu nesses últimos 6 meses e o que há de vir pela frente desses 5 meses que restam para que nós chegamos então ao final de mais um ano. E Deus é o Deus de todas as situações sociais que você está inserido. E Deus é o Deus das situações familiares que você está inserido também. E Deus é o Deus do universo, das questões naturais e das questões espirituais. Amém? Louvado seja Deus por isso. Ninguém tem dúvida disso. E essa soberania, amados, pode ser gigantesca aos nossos olhos, que parece ter uma dimensão que nós verdadeiramente não temos entendimento da proporcionalidade. Mas não é você entender assim, porque vem de Deus. E porque para Deus tudo é possível. Amém? A compreensão e a firme convicção dessa verdade única da soberania de Deus são essenciais para nós compreendermos e dar andamento à nossa vida segundo a vontade do Senhor. A convicção de fé que Deus é o Deus soberano da tua vida deve não fazer você parar, deve não fazer você desistir, deve fazer você continuar em prosseguir e caminhar em direção ao alto. Amém? Glória a Deus por isso. O terceiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês ainda é que Deus inclina o coração. Essa é a parte boa da história. Deus inclina o coração. Você pode repetir comigo? Deus inclina o coração. Você tem algum testemunho do que Deus já inclinou o teu coração ou alguém que você conhece? Levanta a tua mão. E olha, nós vamos entender que nem mesmo aquele que reconhece Deus como seu Deus soberano, Deus também inclina o coração dele. Oh, Deus poderoso. Nem mesmo aquele que você diz assim, não tem jeito, porque ele não reconhece Deus como o Senhor da sua vida. Deus também inclina o coração dele. Deus muda decreto. Deus faz isso por amor a você. Amém? Deus está no controle. E eu afirmo para vocês, meus queridos, que em nome de Jesus, se você estiver aberto a entender as verdades da palavra e fazer a aplicabilidade em sua vida, Deus vai mudar o teu coração. Amém? Tão somente. Deus vai mudar a tua vontade, segundo o seu querer. Tanto a soberania de Deus, quanto o livre-arbítrio do homem, são duas verdades que não se excluem mutuamente. Porque você pode estar aí pensando, e como é que fica a minha vontade, o meu querer? Como é que fica aí se eu não quiser? E se ele não quiser? E nós não vamos fazer uma discussão teológica agora. Eu estou afirmando segundo o que a Bíblia diz, não a minha vontade, não a minha concepção. Mas que você compreenda que a soberania de Deus é maior do que a tua vontade. Louvado seja Deus por isso. Olha, Deus dirige tudo, irmão, sim ou não? E o homem tem liberdade de escolha, sim ou não? E como pode Deus poder estar no controle de sua vida sem desrespeitar a sua vontade ou a vontade humana, pode-se dizer desse jeito? Como Deus pode mudar a tua vontade se você não o reconhece? A palavra nos responde. Você diz assim para quem está do teu lado: a palavra nos responde.
E nos responde no livro de Provérbios 21, 1, que nós vamos ler novamente. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Louvado seja Deus por isso. Dificilmente, amados, iremos encontrar na natureza um rio que corre em linha reta. Eu quis ilustrar para você compreender melhor. O mais comum é nós vermos o rio traçando curvas. E isso acontece porque a água sempre procura o caminho mais fácil. Sim ou não? E em essa descida, quando se encontra uma pedra, me refiro ao rio, um tronco, um desnível, imediatamente ele desvia. Imediatamente ele desvia. Ele muda a direção. E é assim que Deus faz em nossa vida. Deus muda a nossa direção. Posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. É assim que Deus faz comigo e com você. Ele muda a nossa direção. Através dos seus meios legítimos, e é importante que você ouça bem. Através dos seus meios legítimos e santos, ele torna simbolicamente, pode-se dizer assim, simbolicamente, o coração do rei em suas mãos. Através dos seus meios legítimos. Deus não precisa de jeitinho. Deus não precisa de falar com ninguém. Deus não precisa nem mesmo de você e nem de mim. Ele simplesmente muda o curso do rio. Louvado seja Deus. Talvez, amados, a mais clara afirmação que Deus soberanamente influencia as discussões ou as decisões das pessoas foi expressada por esse teólogo que eu quero poder estar citando nessa hora, Charles Bridges. E ele diz que a soberania de Deus está acima da vontade das pessoas, que o brandor de Deus está diante a mais absoluta das vontades. O brandor do Senhor, o sim de Deus, está mais diante, a mais difícil situação que você possa estar querendo resolver, mas o brandor de Deus está acima de todas essas questões. Amém. E eu fiquei pensando, ao preparar essa palavra, o Espírito de Deus falava para mim assim, que em nossos dias de monarquia, porque somos reis de nossas vontades, somos reis de nossas vontades. Muitas vezes nós sabemos que aquilo não é para ser não, para ser sim, mas nós temos o poder de continuar dizendo que é não, embora que isso venha ter uma consequência maior, mas a gente prevalece com a nossa monarquia dizendo não ou sim. Mas essa monarquia é limitada. Você pode lembrar para quem está do teu lado e dizer assim, olha, a sua monarquia é limitada, sabe? Não é por muito tempo que você consegue fazer isso, não. Porque além da tua vontade, existe a soberania de Deus. E em nossos tempos de monarquia, de rainha ou de reis, de nossas vontades, de demonstrar ser difícil de resolver, ou a gente gosta de demonstrar, dizer sim, chegamos às vezes às últimas consequências antes de dizer sim, vamos resolver mesmo, vamos perdoar mesmo, vamos deixar de orgulho mesmo, vamos resolver essa questão, e não vale a pena continuar desse jeito, fazendo de conta que está vivendo sem viver na presença de Deus, sem aplicar a verdade da palavra em nossa vida. Então eu chamo isso de tempos limitados de monarquia. Então é difícil nós entendermos que Deus fala ao nosso coração, mesmo para essas pessoas, esses filhos de Deus que têm o tempo limitado de monarquia. Mas afirmo para vocês essa noite, irmãos, assim como Deus falou para mim ainda essa tarde, Deus muda a tua vontade, Deus muda a tua influência,
Deus muda o teu direcionamento, aleluia por isso. Deus muda a tua incondicionalidade. Deus muda a tua linguagem. Deus muda o teu comportamento. Mas acima de todas as coisas, Deus inclina o teu coração. Às vezes é incondicional, você diz assim, não vou, não fico, acabou. Não é desse jeito que vai ser, mas Deus muda o teu coração. Inclina o teu coração, muda a direção do rio. Faz as coisas de tal forma que você não está entendendo agora, porque Deus vê além do além. E como Ele vê além do além, a nossa visão circunstancial não consegue enxergar a vontade de Deus. Vê apenas o que está vivenciando no momento. Não consegue compreender o que Deus vai fazer em nós e através de nós. Na nossa família. Porque estamos passando por isso, porque essa luta, por isso. E a gente vai ficar divagando e vai ficar filosofando, mas não vamos encontrar resposta, porque a soberania é de Deus, aleluia por isso. Não precisa ir muito longe. Se olharmos para a nossa própria vida, já vamos entender que Deus inclinou o nosso coração. Estarmos hoje unidos e reunidos, houve esse ajuntamento adorando ao Senhor. Olha para quem nós éramos. Não sei a tua história de vida e não temos tempo para isso, para saber como é a sua história de vida antes. Mas hoje você está aqui, ouvindo a palavra que muda e que aumenta a tua fé. Louvado seja Deus por isso. Significa dizer para mim e para você que Deus tem inclinado o teu coração. Talvez não era nem a tua vontade essa noite, mas foi a vontade soberana de Deus. E trago mais um exemplo para você. Abre aí a palavra de Deus lá no livro de Esdras. Vamos testificar isso na palavra. No livro de Esdras, capítulo 1. No capítulo 1. Verso 1 diz a palavra do Senhor. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Amados, o texto diz claramente que o rei Ciro editou a proclamação porque Deus moveu seu coração. Diz comigo, Deus moveu seu coração. O destino do povo de Deus, humanamente falando, estava nas mãos do mais poderoso monarca da época. Na realidade, o destino estava completamente, era nas mãos de Deus, assim como a sua e a minha vida, amém? E Deus disse tudo isso para você e para mim essa noite, para dizer, não temas, porque Deus é contigo e não te desampara, amém? Não temas, não fica ansioso por coisa alguma, se você vai, se você fica, se você deixa, se você continua, não precisa você ficar assim, porque Deus é soberano na sua vida e na minha também. E Deus ainda falando, você abre agora lá em Isaías. Abre lá em Isaías 45. Verso 4 diz a palavra: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Diz comigo, igreja, ainda que não me conheces, eu sou o Senhor e não há outro, aleluias. Além de mim, não há Deus, eu te cingirei, ainda que não, dá glória a Deus por isso, igreja. E Deus falando ao profeta Isaías,
nos dá outra compreensão útil sobre a mudança no coração de Ciro. Não é necessário. Repete com fé comigo, diz assim: não é necessário para uma pessoa reconhecer a soberania do Senhor, mas Deus ainda assim está no controle da sua vida. Dá glória a Deus por isso. Você agora dá um sorriso para Jesus, diz assim: obrigado, Jesus, depois de tanta palavra tu me dissesse algo que me alegrou o coração. Amém? Mas é importante nós reconhecermos a nossa condição humana. Esse é o jeito que ainda somos. A queda nos impactou, mas não tirou as nossas faculdades mentais. Ainda podemos ir para o pátio, como esse carro que falei. E eu me alegro, porque Deus tem falado conosco sobre essa segunda chance que Ele nos dá todos os dias em nossa vida. E em seu coração, nem mesmo se você não reconhecer a Deus, mais uma vez afirmo, a existência desse Deus que tudo pode, Deus ainda exerce a vontade soberana em sua vida. E nem os egípcios, nem Ciro, intencionavam obedecer qualquer vontade revelada de Deus. Eles simplesmente agiram com seus corações, como seus corações lhe direcionavam naquela oportunidade. Mas seus corações foram segundo a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Eu não sei se você está conseguindo compreender, mas eu quero lhe perguntar: você está entendendo o que Deus está falando com você essa noite? Você está entendendo? Deus muda o curso do rio, amada. Deus muda o curso do rio. Ele desvia as águas do rio. Eu acho lindo quando Deus, de uma forma simples, nos faz compreender usando a analogia da natureza. Ele muda o curso do rio. Desvia a vontade, que você tem certeza que vai ser daquele jeito, mas simplesmente surge. Você pode dizer comigo: surge uma vontade, e você vai dizer de uma forma muito assim, inexplicável: meu coração disse que eu deveria fazer assim. É assim também essa decisão que talvez você está esperando. É assim também essa resposta que você está esperando. Deus muda o curso do rio para nos dar vitória, pode-se dizer dessa forma. E quero dizer algo que com certeza vai alegrar o teu coração. Você pode abrir em Deuteronômio ou só escutar a palavra. 32, 36. O Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, diz a palavra do Senhor. E eu não sei o que você está esperando, mas é isso que Deus diz para você essa noite. Louvado seja Deus. E por último, amados, Deus incentiva o coração do rei segundo o seu querer. Deus incentiva o coração do rei segundo o seu querer. Vamos dizer todos: Deus incentiva o coração do rei segundo o seu querer. Igreja amada, confie no Senhor, confie na sua soberania. Olha, o desespero de alguns é a oportunidade de Deus fazer algo. Sabe, o desespero é a oportunidade de Deus mostrar a sua soberania na sua vida. O querer de Deus significa que a decisão, o resultado, a resposta será aquela que Deus planejou para a sua vida. Eis que te digo que nem sempre é a que você espera. E Ele não deixará de ser Deus em nome de Jesus. Amém? Nem sempre é a que você está crendo que vai acontecer, mas é a que Deus decidirá em nome de Jesus. Portanto, talvez seja a oração mais difícil que você um dia já fez. Dizer assim: Senhor, eu me rendo à tua soberania. Eu tenho certeza que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Já li isso inúmeras vezes na tua palavra, mas nunca tive coragem de fazer a aplicabilidade na minha vida. Boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. Sabe o que eu me refiro isso? A oração de uma mãe quando entrega o filho. Meu Deus, como é difícil a gente entregar.
Porque a gente acha que ainda pode ser mais do que Deus. Ou quando você não pode estar de jeito nenhum, você diz, toma conta, Jesus, porque eu não estou lá mesmo. Mas confie na soberania de Deus. Entrega a tua família, a tua casa, tua vida, teus filhos, à soberania de Deus. Não temas, entrega tão somente. Entendendo, compreendendo, que talvez não seja do jeito que você já determinou. Porque o tempo limitado de monarquia nosso está acabando. Amém? Irá acabar até o final dessa palavra em nome de Jesus. Porque não vai ser mais a tua incondicionalidade, o teu poder, a tua força, a tua verdade, a tua falta de perdão, mas vai ser a vontade de Deus em tua vida. Quantos maridos são verdadeiramente reis, soberanos, e não abre a sua mente, não tem um diálogo, não conversa, não escuta sua esposa. O que mais você precisa ouvir, meninas, é ser escutado. O que mais você precisa é ser ouvida na tua vida. Nem sempre você tem que ficar com a verdade, mas é uma necessidade nossa de sermos ouvidas. Sim ou não, meninas? Assim como eles precisam ser respeitados por nós, de uma forma incondicional. Mas nós não estamos pregando para casais essa noite. Isso diz respeito à família. E a família, a sua família e a minha família, o mais alto lugar que deve estar é aos pés da cruz. É debaixo da soberana vontade de Deus, em nome de Jesus. Não tenha medo de fazer essa entrega. Não tenha medo de fazer essa entrega. Entrega verdadeiramente a soberania de Deus. Hoje você não está entendendo. Você não está entendendo porque Deus tem permitido coisas. Você não está entendendo porque que Deus às vezes já não te respondeu, já não resolveu. Ou Deus está te exaltando. Você diz assim, Senhor, nem pensava que ia ser tão bom e está sendo. Tem coisas que nós não vamos entender e nem tudo será revelado para nós, está escrito. Mas o que é importante nós sairmos desse culto sabendo é que a soberania de Deus precisa prevalecer em nossa vida, em nome de Jesus. O querer de Deus, escuta, igreja, o querer de Deus significa que a decisão, o resultado e a resposta será o que Ele planejou para nós. Digo mais a você, que a Bíblia diz, no livro de João, capítulo 19, verso 11, parte A do versículo. Jesus respondendo a Pilatos. Eu gosto muito dessa passagem. E diz a palavra, nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Amém? Nenhum poder teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Ou seja, amados, talvez aquilo que você acha que é tão difícil, que essa pessoa, vamos colocar como uma pessoa, ou algo que precisa ser resolvido em tua vida, nenhum poder ela terá sobre você, se de cima não tiver sido dado. Amém? Louvado seja Deus, porque você está começando a compreender a soberania de Deus. O poder de Deus é para todas as ocasiões da nossa vida. Você levanta a mão e diz assim, para todas as ocasiões da minha vida. Todas, igreja. Para a enfermidade, para a saúde, para a solidão, para a prosperidade. A soberania de Deus deve te governar sobrenaturalmente, te governar habitualmente e te governar completamente. Você pode dizer comigo, habitualmente, completamente e sobrenaturalmente. O poder de Deus e a soberania de Deus deve te governar nesses três aspectos. Todos os dias, habitualmente. Sobrenaturalmente, de forma que você nem compreende. Mas o Senhor vai te dirigir sobre todas as tuas decisões. Sobrenaturalmente e completamente. Em todas as áreas. Bem que nós só deixamos que o Espírito de Deus, em algumas situações, habite em determinadas áreas de nossa vida. Às vezes a gente gosta mesmo de deixar na sala, porque na sala é o lugar que visita fica, sim ou não? Mas existem lugares na tua casa, faxinas que precisam ser feitas que só você tem acesso. Lugares escondidos, que não tem quem limpe, porque só você sabe como é que pode limpar. Na minha casa é assim que eu faço.
Ou qualquer pessoa chega e vai limpando. Não é assim. Tem lugares escondidos na nossa vida que nós não podemos mais deixar que o Espírito de Deus fique na sala como alguém que está visitando a nossa vida. Nós temos que dizer: entre completamente, habitualmente, Senhor, e nos dirija todos os dias. Naquele lugar escondido e que nós não deixamos que sejam mostrados para as pessoas. E esses lugares são lugares sujos, que precisam ser limpos, organizados. Mas essa é a oportunidade que Deus está nos dando. Que Ele nos governe completamente. Que Ele nos governe habitualmente. Todos os dias, e amanhã é segunda-feira, é um dia de decisão para muitos. Muitos. Segunda-feira é um dia que precisa ser resolvido coisas, viagens, negócios, tudo precisa ser feito. Mas amanhã é um dia que você deve deixar que o Espírito de Deus dirija a sua vida completamente. Depois chegará a terça-feira, meu filho, e a quarta, e a quinta-feira, que talvez esteja tão esperada, sexta-feira vai chegar. E antes do feriado chegar, coisas precisam ser resolvidas. Filhos vão nascer, outros não vão nascer. Outras pessoas vão ir para a glória e outras não vão ir para a glória. E estamos hoje, eu e vocês aqui juntos, falando da soberania de Deus. Não temos mais tempo para perder. Deixa Deus te governar completamente. Em nome de Jesus. Fica